Começando mais uma edição do nosso podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, ao meu lado aqui, Alisson Capelari. Olá a todos, novamente, firme e forte. O pessoal aí pode seguir nossa rede social, Twitter, @DLI Podcast, unicamente no Twitter, né? Perfis pessoais em outras redes, mas o DLI Podcast só trabalha com o Twitter, por questões de orientação. Questões por falta de dinheiro, não questões. Porque a gente gosta mesmo. É. E hoje uma edição especial com a nossa grande amiga, nossa colega aqui no doutorado aqui da PUC, Leiliane Vidaletti. E aí, Leiliane, tudo bem? Tudo bem. Começando aqui, Já fiquei impactada com o grande amigo e essa edição especial. Edição especial, claro. Especial, assim. E a Leiliane vem aqui abrilhantar nosso podcast. Meu Deus, que responsabilidade. Falando um pouco sobre trabalho escravo. A gente vai falar um pouco sobre a nova forma de trabalho escravo. A gente pensa em trabalho escravo, a gente vai imaginar aquela situação anterior à Lei Áurea, né? Aquela questão da escravidão que a gente teve muitos anos, e que na verdade hoje algumas pessoas que até acham que não existe mais escravidão, mas a gente ainda vê formas diversas, formas disfarçadas da escravidão. Então, Leili, sobre o trabalho escravo, o que a gente pode falar sobre dentro dessa nossa economia atual, dentro do nosso sistema produtivo atual, o que a gente pode dizer sobre como funciona esse trabalho escravo? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos esclarecer, ou que nós deveríamos fazer, seria um acordo semântico em relação ao tema trabalho escravo, o termo trabalho escravo, né? Porque muita gente, o pessoal da direito empresarial, por exemplo, de outras áreas, tem alguma insurgência em relação à nomenclatura. Mas nós poderíamos trabalhar com a noção de trabalho análogo a de escravo ou de trabalho degradante, como todas essas formas que para nós do direito do trabalho é muito comum de chamar de trabalho escravo, né? Justamente quebrando essa imagem de que o trabalho escravo era aquele do grilhão, né? Do escravo como nós conhecemos nos livros de história. Então, é bem como disse o Sandro, né? Agora nós temos formas diferenciadas de trabalho escravo. Não deixa de ser um trabalho escravo, mas é uma forma diferenciada, é uma forma sofisticada, digamos assim, e que aparece nesses novos modelos de produção desse nosso mundo capitalista globalizado, né? E em relação, não sei se eu posso continuar, Sério? Em relação a essa questão já pronto, agora meia hora falando. Em relação, deixou? Não. Então, em relação a essa questão do trabalho escravo e como ela se manifesta hoje, ela está diretamente relacionada às novas formas de organização da produção. Então, se antes nós tínhamos empresas lá centralizadas, nós tínhamos, digamos assim, na Revolução Industrial, grandes fábricas, agora nós temos grandes multinacionais que, na verdade, se espalham pelo mundo inteiro e que não têm uma presença física em algum lugar e muitas vezes cuidam só da administração da marca. Então, esse trabalho escravo, ele fica mais difícil de ligar ao nome da empresa, porque ele vai nessa cadeia de produção ocorrer em níveis muito distantes lá da empresa que contrata e que compra a produção. Então, essa é a configuração atual que se vê da exploração do trabalho escravo nas bases das cadeias de produção. A gente já estava falando da questão dessa escala de tu trazer isso para outros níveis, né? E aí vem a ideia sempre, que a gente vê muito, acho que no Brasil, se fala muito do trabalho na indústria têxtil mesmo. Sim, é muito comum. Na indústria têxtil é muito comum, principalmente em São Paulo, digamos assim, o que já causa alguma estupefação, né, nas pessoas, porque numa grande cidade tem trabalho escravo? Tem. Não é só no Nordeste ou nas fazendas ou em outros polos afastados. Sim, a gente sempre pensa no interior, naquele lugar de difícil acesso, justamente onde a pessoa não tem acesso à informação. Não, e não é só isso, não, exatamente. Então, para quebrar um pouco dessa ideia, nós temos, assim, o Ministério Público do Trabalho tem feito um excelente trabalho mesmo em relação a isso, né?
e verificou nas cadeias produtivas da indústria têxtil, né, como eu referi especialmente em São Paulo, muitas oficinas com mão de obra de especialmente trabalhadores bolivianos e paraguaios em condições análogas a de escravo. Então, trabalho onde não se separa o local de trabalho com o local de residência, com crianças, com instalações improvisadas, né, sem qualquer tipo de segurança no trabalho, sem qualquer tipo de controle de jornada, né, e isso foi amplamente noticiado. Grandes empresas foram acabar com um nome numa lista denominada pelo Ministério Público de lista suja, né, isso foi dado bastante publicidade. Desde 2011 vem ao conhecimento do público esse tipo de situação, né. É uma coisa que a gente tem ideia pelo menos a ideia sempre que aparece nessa indústria, a gente lembra o trabalho na Ásia, né? Aqueles países asiáticos, Malásia, Vietnã. Também. A gente pega a roupa made in Malásia, made in Vietnã. Exatamente. E não significa que não aconteça aqui, né? A gente pega a roupa ali, a nossa etiqueta, e esse é um reflexo do que eu referi antes. Desse modo de produção, desse mundo capitalista globalizado. Bangladesh, né? Olha, esse é o mais perigoso ainda. Teve um incêndio lá em Bangladesh. Morreram muitas pessoas, exatamente, numa situação dessa de trabalho escravo. Então isso é justamente o resultado desse nosso sistema de produção agora. Uma multinacional, ela pode ter polos de produção em qualquer lugar do mundo. E onde é que ela vai procurar? Onde o trabalho é mais barato. Quanto mais precária a situação de trabalho, mais barata vai ser a peça. E aí os lucros serão maiores. Aí que vem essa nossa questão, assim, dessa influência que tem também na questão dos lucros, né? E a influência que isso pode acarretar na livre concorrência também com as outras empresas. E essa questão de trabalho análogo à escravidão, né? Que a primeira pontuação que tu fez, não quer dizer necessariamente que a pessoa eventualmente não receba algum valor. Exato. Mas ela tem alguma vinculação de outra ordem para obrigá-la ela a permanecer no ambiente. Exatamente, pelas mais diversas razões, né? Em relação aos imigrantes bolivianos, geralmente são pessoas que estão numa situação de grande miserabilidade no seu país, então eles vêm com a proposta de receber um pouco, e na verdade aquele pouco, para eles talvez seja mais do que eles já recebiam no país de origem, o que não quer dizer que isso seja aceitável. Vamos dizer que ganha o dobro do que ele ganha lá, só que compra 1/3 das coisas aqui. Também. Ou tudo isso em troca de um lugar para morar, de um lugar para dormir, ou de comida, né? O mínimo, quer dizer, menos do que o mínimo do que se espera. E se valem muito até de imigrantes ilegais. Muitos. E aí fica com essa possibilidade, esse medo de ser denunciado. Exatamente. E o que dificulta também a ação fiscalizatória do Ministério Público, né? Porque essas pessoas também, às vezes, elas não se veem como vítimas dessa situação. Sim. Porque, afinal de contas, elas têm um trabalho, né? Então, elas não vão denunciar esse tipo de situação. Elas querem estar nesta situação. Então, é uma questão de enxergar a pessoa por um outro olhar que nem ela mesma percebe, de precarização das relações de trabalho. Aí eu me lembrei agora do que tu falou, aquela ideia de dizer, tu quer ter emprego ou ter direitos? Pois é. Quem precisa, nós já partimos de um outro pressuposto. A pessoa que precisa, ela já tem alguma parcela da sua liberdade de escolha ali comprometida, né? A autonomia da vontade, que a origem do direito do trabalho, o pessoal falava de autonomia da vontade para contratar, para fazer o contrato de trabalho, isso aí não existe. Não. Nesse tipo de situação nós não tratamos com autonomia da vontade, não. É uma necessidade. Leiliane, diga. E assim, quanto ao preço que chega ao consumidor final. Isso é uma... Certo. Como é que quanto é o preço do custo, qual é a diferença do preço que chega? É assustador. Né? Essa discrepância que às vezes a gente não tem ideia Não. do quanto que é
essa diferença, essa margem de lucro que é posta em cima dentro do custo, e estamos falando de Brasil, não estamos falando de China. Antes ou depois de botar a etiqueta? Tem isso Com também, etiqueta né? ou sem etiqueta? Exatamente, é surpreendente. Eu trouxe numa outra fala, né, uma Sim. reportagem, e nessa reportagem constava uma ação fiscalizatória do Ministério Público, e as pessoas que trabalhavam lá na oficina de produção recebiam R$ 3,50 por peça. Era uma blusa de uma marca muito famosa. E essa peça era vendida da oficina para confecção naquela cadeia que eu referi anteriormente, nível a nível, e chegava na loja que a vendia pelo valor de R$ 780. Então aquela peça pela qual foi paga a quantia de R$ 3,50 foi vendida por R$ 780 na loja, na marca, né, na loja de grife. Então nós também, como consumidores, né, temos uma lesão grande, né, porque nós não temos o conhecimento de como é que isso funciona e de quanto isso realmente vale, né? Vale o valor da marca, o valor que é colocado na etiqueta no preço final. Mas isso é alarmante, né? Assustador. Eu fico pensando aqui, tá, R$13,50 o custo da mão de obra da produção. Tá, tudo bem, vamos dizer que tu tem um estilista, alguma coisinha pra fazer o molde, né? Lá em cima na cadeia produtiva. Dobra de 0,5%. E depois o material, vamos dizer assim, o tecido também não deve puxar muito além disso. E tu chega a 750. Exatamente, é inacreditável o valor que chega, né? E aí, já antecipando, acho que tu falaste um pouco sobre a questão, isso aí na questão econômica, né? Sim. Porque essa empresa, ela tem uma grande vantagem econômica em relação às suas concorrentes por estar pagando tão pouco na produção. Aí se coloca uma questão, né, Sandro? Porque o que acontece? Né? Primeira coisa, nós já teríamos razões suficientes de ordem humanitária para combate ao trabalho escravo. Nós combinamos assim, que chamaríamos assim, né? Temos de ordem humanitária razões suficientes, mas não bastassem essas, nós também temos razões de ordem econômica, que foi exatamente o que tu referiste. A partir de um momento em que uma empresa logra obter uma vantagem financeira em razão às demais, seja sonegando tributos ou seja mediante a exploração de mão de obra escrava, ela tem o potencial, dentro desse mundo capitalista que nós conhecemos agora globalizado, de influenciar no equilíbrio do mercado. E a partir do momento em que ela influencia nesse equilíbrio de mercado, as outras empresas, as cumpridoras da legislação trabalhista, me parece que vão sobrar duas alternativas. Ou elas vão fazer o mesmo, ou elas vão fechar suas portas. Então, em determinadas situações, não todas, evidentemente, mas considerando esse espectro global de esse potencial que existe de desequilíbrio no mercado pelas grandes empresas, pelas multinacionais, nós poderíamos pensar que em determinadas hipóteses, quando essa sonegação de direitos trabalhistas desequilibrar o mercado, nós estaríamos diante de uma lesão à ordem econômica, né? Nós poderíamos talvez caracterizar isso como uma infração à ordem econômica, apesar de não existir referência na lei expressamente quanto à exploração de trabalho escravo. É interessante porque, assim, historicamente, aí a gente volta lá para a escravidão clássica brasileira, que o Brasil, muitos historiadores colocam que a Lei Áurea no Brasil foi mais pela pressão econômica da Inglaterra. Sim. Né? Então, não se trata, e a gente volta, a questão do trabalho escravo, por mais que a gente, pelo menos nós três aqui, falo pelo menos por nós três, considerar um absurdo, uma coisa... por questões humanitárias, por questões de identificar numa pessoa que ela tem uma dignidade, ela não pode ser explorada dessa forma. Só que muitas vezes a única forma de se fazer isso é tu atacar pelo lado da economia. Tu mostrar que financeiramente, para poder fazer isso, levar adiante isso aí.
Usar como mais um reforço argumentativo, não bastasse as questões de ordem que humanitária. eu acho que seriam mais do que suficiente, Pra né? Mas que não é, infelizmente, não é a prática. Então, a gente acaba ficando naquela coisa, tem que apertar no bolso. Uhum. E até, casualmente, ontem eu vi um pouco de uma entrevista do Sakamoto. Ele trabalha muito com isso aí, né? Sim. Leonardo Sakamoto, né? E ele estava falando mesmo da questão de punição. Porque para uma empresa, enquanto ela, digamos, ela tem um número X de trabalhadores em situação análoga à escravidão, ou ela produz utilizando-se, né, de uma cadeia produtiva que lá na base está usando trabalho escravo. Se esse trabalho passar a ser mais caro, se não compensar financeiramente em função das multas que toma, claro, ela vai mudar a ideia. E infelizmente a gente tem que cair para a questão do dinheiro mesmo, para ter a solução. Exatamente, nós temos uma legislação que permite esse enquadramento, né? E também temos um momento em que hoje se discute, porque antes de 2011 não se falava disso, né, Sandro? Antes de 2011, que nós tivemos aquele caso muito famoso, conhecido de uma empresa de marcas de roupas, não se costumava a linkar, ou seja, a interligar o trabalhador escravo com a empresa, né? E justamente porque se entendia que o elo se rompia. O final. Exato, né? E se entendia que, em razão dessa cadeia ser muito longa, esse elo se rompia. Então, a pessoa que era explorada acabava, né, sem ter por onde receber os direitos trabalhistas, que fazia jus. Então, hoje nós temos um cenário um pouco mais aberto para esse tipo de discussão. Não tenho ideia do que os meus fornecedores fazem. Eles me fornecem. O consumidor não tem. E agora eu já faço um link que a gente falou um pouco sobre essa questão na questão de compliance. Sim. Né? Até uma própria ideia de compliance da marca, sim, né? Da grande, vamos dizer, da marca X de roupa, de querer ter uma preocupação com a sua produção anterior e verificar todos os níveis lá. Eu acho que isso está bem forte na questão ambiental, por exemplo. Hoje em dia, qualquer empresa quer se vincular a boas práticas na questão ambiental. Então vai dizer lá, os produtos são fabricados lá e há um certo controle disso. Por que não fazer também? Também, né? E favorecer a questão da função social da empresa, né? Nesse contexto, acho que é bem importante. Essa publicidade a favor, né? Sim. Não só a contra, né? Nós temos a lista das empresas que foram pegas explorando o trabalho escravo, mas bom, nós também temos essas empresas que atuam, né, de uma maneira correta, observando os direitos trabalhistas e comprovam. De uma maneira positiva. Exatamente, como um grande marketing para a empresa, com certeza. Mas, Leile, voltando um pouco aqui à ideia do trabalho escravo, porque a gente começou a passar para as situações, para as ocorrências e implicações disso, mas a gente fez ali no começo, tu falou um pouco em relação ao conceito de trabalho escravo e identificar como um análogo à escravidão, né? Como é que se caracteriza isso hoje em termos de... A gente pode falar em termos de caracterização, até onde é um trabalho, até onde é um análogo à escravidão? A questão é muito interessante, Sandro. Então, a princípio seria interessante destacar que existe uma dificuldade na conceituação do que seria um trabalho escravo, né? Vamos começar por aí. Porque, em tese, o trabalho escravo tem como marca distintiva ser algo que vitupera, algo que vilipendia a outra pessoa, que, portanto, fere a dignidade da outra pessoa, né? Então, a dignidade entendida como uma característica inerente, né, ao próprio ser humano, à condição de ser humano, e que dele não pode ser destacada. Então, dentro desse universo, nós não teríamos como prever, ou já se tentou fazer isso, mas todas as hipóteses e todas as situações que poderiam caracterizar uma ofensa à dignidade da pessoa humana, em termos de exploração de trabalho. Daí começa a dificuldade, né? Então, dentro desse universo de possibilidades, como poderia o legislador prever todas as situações que iriam caracterizar um trabalho escravo?
A partir daí nós começamos a trabalhar com uma noção de trabalho decente, que vem a ser o contraponto ao trabalho escravo. Então, ok, nós sabemos Fica mais fácil. Exatamente. O que não é trabalho escravo. A gente vai fazer uma identificação de outra forma, né? Então, assim, o trabalho escravo é um trabalho que explora a pessoa a ponto de atingir a sua dignidade. Mas então, como é que isso se caracteriza? Quando é que a pessoa está inserida num contexto de trabalho digno? Então, e aí dentro dessa conceituação tem um autor que trabalhou muito bem, que foi justamente o José Cláudio Monteiro de Brito Filho. Ele se ocupa da temática do trabalho decente e ele vai trazer algumas questões, também em razão de pesquisas internacionais e de tratados internacionais, que vão caracterizar o que seria o trabalho decente. Mas nós teríamos que ter em mente, em princípio, que enquanto o trabalho escravo é aquele que agride a dignidade do trabalhador, o trabalho decente é aquele que garante um patamar mínimo civilizatório que resgata essa dignidade. Olha, se levar ao pé da letra isso, a gente não tem trabalho decente. Então, ninguém mais, né? Tá difícil, tem muito trabalho escravo hoje. Teu trabalho é decente. Meu é decente. Não vou responder. Eu acho melhor não. Acho que nós não devemos nos comprometer. Mas nós temos algumas noções, algumas ideias, como por exemplo, a Agenda Nacional do Trabalho Decente, aqui do Brasil mesmo, de 2006. Ela vai entender como decente o trabalho que é adequadamente remunerado. Nós entramos com essa discussão. O que é para ti um trabalho adequadamente remunerado? Vamos ter que fazer um acordo semântico sobre o que é adequadamente remunerado, Talvez a gente ache que o nosso não é, mas enfim. Eu vou lhe dizer que o nível de salário mínimo que temos hoje no Brasil é muito difícil. A maioria das pessoas, Mas aí nós temos que trabalhar com isso, dentro dessas circunstâncias que nós vivemos, nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade. Então seria o que esse trabalho decente? Aquele trabalho, condições mínimas, patamar mínimo civilizatório que atenda à dignidade. Adequadamente remunerado, como eu tinha referido, exercido em condições de liberdade, ou seja, eu trabalho, claro, evidentemente porque eu necessito, mas não porque eu sou obrigada. Eu posso sair do meu trabalho na hora que eu bem entender, quando eu não quero mais trabalhar para aquele empregador. Eu não estou preso, Como existe trabalho escravo que a pessoa não consegue sair da fazenda. Isso é fato. Com a lojinha, com o armazém. Exatamente. Lembra o nome disso? É o sistema do Sweater System, Que é exatamente esse sistema que se vê muito no Nordeste do Brasil. Que o que acontece? A pessoa vai trabalhar numa fazenda, ela é alocada de qualquer lugar do país. Quando ela chega, os documentos de identificação dela já são retidos pelo dono da fazenda. O dono da fazenda vai fornecer um alojamento. E o dono da fazenda também o dono do armazém, onde se vendem as mercadorias. Então essa pessoa ela já chega com uma dívida, porque ela não tinha onde morar e o empregador está concedendo o alojamento. O transporte e moradia já chega devendo. E ela vai precisar se alimentar, e o único lugar que ela vai conseguir comprar é no armazém do empregador. Então todos os meses ela já está em dívida. Só que o que ela recebe não dá para pagar a moradia, o transporte e a comida, E a alimentação. Então essa dívida só aumenta e não consegue sair. Aliás, um caso muito interessante foi o do José da Silva, Na verdade, que foi o caso que colocou todos os holofotes, inclusive internacionais, sobre a exploração do trabalho escravo no Brasil. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas o José da Silva, ele era um rapaz que trabalhava nessas condições em uma fazenda no Nordeste do Brasil e ele tentou fugir. Só que quando ele tentou fugir, ele foi alvejado. Ele realmente, essa questão da liberdade era tão seriamente comprometida que as pessoas não podiam sair de dentro da fazenda. E ele se fingiu de morto, E acreditando que ele estava morto, as pessoas deixaram ele na situação onde ele estava e um pessoal de uma pastoral tomou conhecimento disso e o salvou. E isso foi em nível internacional conhecido e gerou muitas repercussões e foi a gênese de uma
constante criação de normas contra a exploração de trabalho escravo no Brasil. Esse foi um parêntese, né, mas que eu acho que é importante referir, né? Então, voltando à nossa situação, né, que nós falávamos dessa liberdade, além de ser adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade e em condições de segurança, e por fim um conceito também jurídico aberto, né, que seja capaz de garantir uma vida digna. Talvez a gente não saiba exatamente a real medida de cada um desses critérios, mas talvez a gente consiga perceber quando eles não estão sendo atendidos. Essa que é a questão. Acho que os extremos são bem fáceis de identificar. Né? Agora tem algumas situações limítrofes que realmente vai ficar difícil de entender se é adequadamente remunerado ou não, por exemplo. Mas nós podemos começar com, digamos, esquema eliminatório, né? Sistemas de swear system, todos no mesmo ambiente de trabalho que é misturado com ambiente de moradia, baixíssima remuneração, isso tudo a gente já consegue, como tu bem apontasse, né, Sandra, a gente consegue identificar, então tudo isso já entra dentro dessa classificação de trabalho escravo para nós hoje, né? E outras questões também, né? A positivação pelo Código Penal também da jornada exaustiva, isso acontece muito com os trabalhadores da cana, né? Cada caso tem as suas peculiaridades. Digamos assim, não é a mesma coisa alguém que trabalha 10 horas numa sala, na frente do computador, e um cortador de cana, né? Abaixo do sol, né? Sob o sol, nessa mesma quantidade de horas e para ganhar muito menos. Quer dizer, as circunstâncias do trabalho têm que ser levadas em consideração. A questão de jornada, uma jornada de 10 a 12 horas para motoristas, por exemplo. Também. É uma jornada pesadíssima, mas ninguém ousa dizer que seria um trabalho escravo, né? Porque a pessoa é empreendedora. Entra numa outra categoria. Muito controversa, né? Mas aí o que eu digo, são essas situações, né, que vão se diferenciar, os contornos do trabalho. Mas nós conseguimos sentir quando vai além, né? A gente, quando percebe aquela situação que o trabalho escravo é uma coisa que nos agride enquanto pessoa também, a nós, né, enquanto seres humanos, com seres com empatia pelo próximo. Então nós conseguimos perceber isso quando ultrapassa esses limites todos, né, de uma forma ou de outra, quando é muito pouco a remuneração, quando o local é muito insalubre ou é muito perigoso. E o trabalho infantil, claro, né, que aí, né, outra questão também que está enquadrada. Mas o trabalho aplicativo do motorista também, a pessoa é livre para ir pro Pop, livre para ir pro Uber, livre para ir pro Cabify. Pode escolher qualquer um. Isso já é, né, mais uma questão agora que tem chamado muita atenção, né? Essas novas formas de trabalho, se são mesmo novas formas de trabalho, se ainda é o trabalho de sempre, mas que nós não conseguimos enxergar bem a relação com a subordinação, porque ela está mais rarefeita, mas o que é isso, né? Ele deixou de ser um empregado e passou a ser um nano-empresário, um microempresário de si mesmo, um microempreendedor, mas sem direito trabalhista nenhum, né? Então a gente já está naquela categoria de novas formas de trabalho. A gente nota, principalmente nos dias de hoje, né, a questão, vários dos conceitos que tu trouxe aqui, Lilian, questão de dignidade, questão de liberdade, questão de liberdade, essas questões essas grandezas que são trazidas estão sendo muito relativizadas. A gente já tinha um conceito mais ou menos estável a respeito delas. Sem dúvida. Vocês estão sendo desconstruídos, né? Sem dúvida. Atualmente. E a gente vê uma preocupação que é trazida principalmente no fim do século passado, depois da Constituição. A gente tem vários dispositivos constitucionais que foram trazidos, certo? A questão da ordem econômica, a questão do próprio dos a importância do trabalho, pela tua opinião
pessoal seja acadêmico ou não, já tem como dissociar as duas coisas, né? Acho que não dá mais. Como é que tu vê esse movimento? Até o Sandro também estuda muito isso daí, direto no trabalho acadêmico dele. Como é que os dois, pergunto para os dois aqui, como é que vocês estão vendo esse movimento de desconstrução desses conceitos aí, acelerado principalmente nos últimos 2 anos? Como uma tendência, né? Uma tendência que está cada vez mais fortalecida e avalizada. Eu acho que dentro de um planejamento, isso nós podemos vislumbrar com bastante intensidade na Lei da Liberdade Econômica. Né? Eu não vou entrar nesse meandro, mas nós percebemos isso como uma tendência que se coloca em nível mundial, não só aqui. Né? E a questão de toda essa ampliação, né, dessas novas formas de trabalho, isso que nós referíamos anteriormente, desse limite que já não se sabe mais se a pessoa é empregada, se a pessoa é um microempreendedor, um trabalhador de si mesmo. Isso está tudo muito num momento de muita, diria, divergência de conceitos. Mas o que eu posso dizer em relação ao que se entende pela legislação, nós temos lá o trabalho, né, como um direito fundamental do trabalhador. O trabalho referido na ordem econômica ao lado da livre iniciativa. Então aí tem uma questão também bem interessante. Apesar de vários movimentos e movimentos infraconstitucionais legislativos no sentido de valorização da livre iniciativa, nós temos na Constituição, em vários artigos, inclusive lá nos que se referem à ordem econômica, o trabalho ao lado da livre concorrência, com o fim de justiça social, de promover a justiça social. Nós não temos na nossa Constituição nada que diga que a livre concorrência é mais importante do que o trabalho. Né? Nós temos na nossa Constituição o trabalho, né, na categoria de direitos fundamentais e como tal recebendo um tratamento de direitos fundamentais. É um tratamento que o diferencia dos demais direitos, inclusive. Então, em nível constitucional, nós poderíamos dizer que a livre iniciativa não pode ferir os direitos do trabalhador. Não sei se o Sandro concorda comigo nessa minha colocação, né? Então, linkando tudo que nós falamos até agora. Temos o trabalho numa posição de destaque, né, na nossa Constituição, tanto no artigo 1º da Constituição, como no artigo referente aos direitos sociais, no artigo 6º em diante, e também lá na ordem econômica a partir do artigo 170. Nós não temos preponderância da livre iniciativa sobre o trabalho. Temos um movimento de desestruturação ou de abertura para novas formas de trabalho que, de alguma forma, fragiliza um pouco aquilo que nós entendíamos como o direito do trabalho. E até que ponto isso pode implicar, ou se isso pode chegar a caracterizar um trabalho escravo, que seria a questão do extremo oposto, né, do trabalho decente, aí eu acho que é o nosso grande desafio, né, do direito hoje. Entender todas essas novas formas, tudo isso que acontece ao mesmo tempo, os limites disso, quando isso é uma ilegalidade ou quando isso já passa a ser uma exploração do outro na condição de escravo. Eu acho que estamos num momento de acomodação de conceitos, né, e de uma realidade cambiante e que se modifica com uma velocidade assombrosa. Eu estou esperando para ver, não sei, Sandro, qual é a tua ideia em razão? Eu estava lembrando aqui da gravação que a gente fez há uns 15, 20 dias com a professora Ruth. Isso. Que ela falava justamente, uma das coisas que ela falou ali, que a gente aprendeu uma realidade que não existe mais e temos que ensinar uma realidade que a gente não sabe o que vai ser. A frase é sensacional. Não poderia ser mais pertinente. Porque a gente tá perdido. Exatamente. A gente não sabe, tudo que a gente fez até agora está completamente diferente, a gente tem que adaptar. E o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, a gente não tem nem ideia e a gente não vai ter como fazer. A gente vai ter que, a partir do nada, inventar alguma coisa. Meio complicado mesmo. Bom, então até encaminhando já ao fim do nosso programa, embora a conversa podia seguir aqui muito mais tempo, que é um baita um assunto,
Essa conversa tá muito boa, gostei muito. Tá convidada, por exemplo. Toda semana eu tô aí agora. Daqui a pouco eu entro na equipe também. Nossa, não, já tô dentro. Adorei. Eliane, assim, então, pro pessoal que está perdido, que não sabe conceituar o passado e não sabe prever o futuro. Nós também, eu acho. Será que a gente ajuda aí? Acho que a gente não tem condições, não. E que quer se meter no meio dessa confusão, assim. O que tu indica para quem quiser estudar essa questão? Essa questão é muito legal. Trabalho escravo, dessas modificações aí. Eu acho que nós poderíamos partir de 2 obras, assim, dentro daquilo que nós falamos hoje, né? Para quem quiser ficar mais confuso, nós poderíamos falar mais confuso, né? Nós poderíamos falar em José Cláudio Monteiro de Brito Filho, né? Que é um estudioso do tema, fala sobre trabalho decente. E, evidentemente, nós poderíamos dar um passeio nas normativas internacionais sobre o tema, facilmente a gente encontra, indexando, né, trabalho escravo, OIT, no site do OIT tem uma lista muito grande, muito rica de documentos disponível facilmente ao acesso de todos, né? E para entender um pouco da questão da ordem econômica, um clássico do Eros Grau, né, a ordem econômica na Constituição Federal de 88. Baita livro. Baita livro. Então, para começar e para ficar confuso mesmo, acho que já dá para ser por aí, né? Para esclarecer eu não tenho, assim, então Aí é outro problema. Aí eu não tenho mais nada para ajudar. Não, bom, tá certo. Então, Leile, muito obrigado. Foi divertidíssimo aqui, demos boas risadas, aprendemos bastante também, nos confundimos também, mais um pouco. E aguardem, quem viu ali no @DLI Podcast vai estar postada a nossa fotinha. Adorei. Só não cheguei a verificar se essa foto tava boa, assim, sabe como é que é, né? Tá sabe como é que é? O Sandro fez esse filtro, sabe como é? Sandro passou o filtro, tem que passar nessa. Edita a foto. Editou a foto. Não, eu agradeço a oportunidade, para mim foi sensacional participar, achei divertidíssimo e parabenizo os colegas pela iniciativa, porque é um trabalho muito bacana, muito legal e trazer esse conhecimento para todos e disponibilizar isso e, né, essa participação, tudo tão democrático e foi muito divertido, gostei mesmo. Então, valeu pessoal, então nos vemos no próximo, nos falamos no próximo episódio, valeu, tchau. Tá bom, tchau.